Oi, oi, gente! Aqui quem fala é a Vitória do Cast Dynamis. O podcast da Dynamis Concept está começando e hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Que olha, gente, vocês nunca ouviram e nunca viram em nenhum lugar, eu acho, hein? Porque é uma novidade muito legal. É uma profissão assim que tá começando. Eu acredito que esteja começando, porque é uma coisa que eu nunca vi outra igual. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto. É a Juna, ela é expert em assuntos de perfumaria, aromas, e ela vai ensinar muita coisa aqui no podcast. Eu apresento agora a Juna. Seja muito bem-vinda, Juna. Obrigada, Eu obrigada. agradeço sua presença por aceitar o nosso pedido aí e tá trazendo mais sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, como funciona aí o seu tipo de trabalho, que eu tenho muita curiosidade em saber, falo verdade, assim, e eu gostei muito de trazer você aqui para mostrar um pouco mais sobre a sua história. Ai, que delícia. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vai ser sim. Eu tô muito feliz, não de costume, tô muito feliz de estar aqui. Sabe que não tem nada que é Grupo MA, né? Que Isso. faz parte do cast. Uhum. Que me peça que eu não faço, não. Eu Ai, aceito todos os que convites bom. mesmo. Eu sou muito fã da marca, da loja, E da família, de todos vocês. Então eu venho com muito prazer. E sabe que é sinônimo de uma marca de propósito, de valor. é, Que a sim. pessoa, a comunidade se conecta tanto que não diz não pra nada. Passa Olha cartão. isso. Isso mesmo. Então eu venho mesmo. Que Fico muito, bom. muito feliz. E eu tô muito honrada com o convite, porque Ai, que isso. haja vista o time de peso que já passou por aqui. Se Ah, vocês ainda que não viram todos os outros, vale verdade. muito a pena maratonar, porque tá imperdível. E o pessoal, a régua tá aumentando, tá ficando mais difícil. Tá vendo, menina? Tá virando mais Tá concorrido aí o demais. negócio aqui. E eu que agradeço trazer aqui mais sobre a sua experiência de perfumaria, né? Uhum. Aromas. Às vezes a gente fica até com receio de falar alguma coisa, porque vai que erra. A gente não sabe o que é, né? Ó, Exatamente. fragrância não tem erro. Aí, Apesar ó. que é mais difícil ali no grância, mas fragrância não tem erro. Aroma tá muito relacionado a paladar. Então, tipo, é Uhum. aroma de café, o aroma da cozinha, coisas relacionadas a paladar são aromas. Aromas. Isso. E E a aí, se é só fragrância. perfume, aí é fragrância. Aí pode ter fragrância da cozinha, que não tem erro, mas aroma é específico. Mas também tá tudo certo. A gente chama de Tá, cheirinho e você tá já tudo acostumou. Cheirinho tá cheirinho, ótimo, tá? agrada todo mundo sabe o que é um cheirinho. Pronto, então. Vamos começar então, Juna. Vamos Vamos. falar. Conta pra nós aí da onde que veio essa vontade, a história, né, do antes do Olhe Essence. Explica aí pra gente como tudo começou. Vamos lá. Bom, eu sou a Juna, eu tenho 29 anos. Olha. A minha formação acadêmica não está relacionada à perfumaria. Eu Hum. sou advogada, né, de formação, eu fiz direito. Não. É verdade. Não acredito. Tudo Verdade. relaciona. Então, em algum momento da minha vida, eu falei, eu acho que não é isso que eu quero fazer para sempre. E aí, no momento em que eu decidi sair para estudar, porque eu ia prestar concurso. Sempre tive afeto por essa parte do Ministério Público, então eu queria ser promotora de justiça. E aí, Legal. sempre trabalhei no Ministério Público, né? Aham. Eu fiz o período de estágio de graduação e pós-graduação. E aí, no momento em que era para eu sair para estudar e falar, não, isso aqui eu vou fazer para sempre, eu falei, acho que eu não quero fazer isso para sempre. E aí comecei a repensar o porquê que aquilo me dava tanto medo. E eu tinha medo de não suportar todo o empenho que se coloca numa vida de concurso. De concursado, né? A resiliência mesmo, assim, daquele período. Porque a gente tem uma falsa impressão de que quando passa numa prova, as coisas acabam. Só que é ali que as coisas começam. E aí eu não tinha muita certeza se era aquilo que eu queria. É um processo bastante solitário. E com um empenho muito grande, assim, né? Verdade. Então, eu fiquei pensando, será que é isso que eu quero fazer para a vida toda? Já é um processo em que eu preciso abdicar de muitas coisas e talvez eu não estivesse preparada para abdicar naquele momento. Sim. E eu tinha muito medo de me empenhar, colocar grandes esforços ali e não ter resultados. Na verdade, o concurso, ele te traz, assim, talvez resultados incertos. Então, você não tem certeza se vai passar numa prova. Sim. E E aqui... você se esforça muito, né, pra muito, aquilo muito acontecer. empenho, exatamente. E daí eu tinha receio disso. Talvez naquela época eu não fosse resiliente o suficiente para falar, e corajosa, né, para falar, não, então é isso que eu vou fazer.
é meio irônico, porque Hum, passado a um tempo em que eu me tornei empreendedora como profissão, hum. a gente também investe esforços, muito Sim. empenho, com resultados inesperados, incertos. Aham. Então, talvez só fosse falta de paixão naquele momento. Oh, E é algo que eu tenho hoje, assim, sabe? que Se for pra legal. falar da Oli, eu falo com muita paixão, das Uhum. fragrâncias com muita paixão. É algo que, Você bom, demonstra isso, você ai, consegue expor mesmo esse não, nossa, eu sou sentimento. muito apaixonada pelo que eu faço Aí, ó. e eu sempre gostei muito de estudar. Então é uma Hum, área que me prende no estudo. Eu estou em busca de cada vez mais conhecimento nessa área, que é uma área, como você falou, ainda muito desconhecida. O marketing uhum. olfativo é assim, de forma, ele ainda não é amplamente conhecido, Sim. então tem muito mito sobre isso. Uhum. E a gente está em busca mesmo de criar métodos para que isso se torne mais fácil para as pessoas, para que as pessoas gostem. Entenda, E isso né, seja, com mais entenda isso, e facilidade. isso seja mais próprio mesmo, sabe? Uhum. A gente exclui um dos sentidos, né? E esse Uhum. sentido é muito preterido mesmo, que é o olfato. Então, naquele momento da minha vida, eu falei, eu vou fazer algo para sempre, mas Hum, que seja com paixão. E sim. daí surgiu a oportunidade de fazer acontecer a Oli, que passou por outra marca, veio do Uhum. online e foi para o físico, atualmente está no físico. Sim. Enfim, é um caminho aí que a E gente vai conseguir esse falar. com certeza. Esse processo de conhecer, vamos supor, tá, você estava indecisa ali no que Uhum, você realmente queria seguir, né, então você pensou: Que eu vou fazer?" Ou tipo, deu um start em sim. você, ou você viu alguma coisa na TV, algum lugar que tipo assim: "Nossa, que legal Talvez dê. essas aí", como que surgiu, assim, aquela vontade, assim, de falar Aham. assim: O "Nossa, é start. isso aqui que eu quero fazer mesmo", assim? Terminei a área acadêmica, naquele momento, ainda fazia pós-graduação, Uhum. e aquele trabalho, né, que eu tinha no momento assim, bastante monótono, né, a gente não tem contato com pessoas. Sim. Eu me considero, assim, comunicativa, então eu já sentia falta disso, desse tato. Aham. E aí, naquele momento eu saí, é um dos requisitos da área desse cargo, né, dessa prova, era que tivesse um tempo de experiência, então eu passei a advogar. E Uhum. aí, eu sempre gostei da área criminal, e advogar na área criminal, assim como todas as outras, é mesmo um desafio. Uhum. E aí eu fui avaliando isso, assim, o contato com as pessoas era algo que eu tinha muita dificuldade. Enfim, a estadia na delegacia, as visitas, enfim, e Hum. daí eu fui me afastando daquilo, já não tinha mais paixão, já não tinha Olha, mais o desejo de fazer aquilo de acontecer. É uma continuar. habilidade mesmo do advogado. E aí eu Nossa. percebi que não tinha mais. Então eu já não estava mais 100% conectada com aquilo que eu faria para o resto da vida, nem que seja por um período, né? Porque naquele caso exigia um tempo só de Uhum. experiência. Mas aquilo já era pesado demais para mim, mesmo sabendo que era só um período de Sim. experiência. E aí, a minha mãe tem uma loja de material de limpeza. E naquele momento, eu ajudava no financeiro ali da loja, porque eu trabalhava meio período. Uhum. E então, no outro período, a gente trabalhava juntas, tal, e eu ajudava naquela parte financeira. E aí fui vendo a possibilidade, as pessoas pediam, mas eu queria colocar um cheirinho lá em casa. E tem um desinfetante. E ela falava, não, mas sabe aquele de palitinho que coloca um palitinho? Tá, Ah, então aí a minha mãe começou a revender ali na loja e tal. E aí eu fui pesquisar para saber como que fazia, como que a gente podia diversificar, então quais são os cheiros que mais saem. E eu sempre gostei da perfumaria, assim, da perfumaria pessoal. Eu sim. sempre gostei muito, sempre testei vários perfumes, colônia, sempre gostei da estética das lojas. Aham. Então era algo que começou a conectar algo que já não estava conectando. E Sim. daí eu parti para esse lado, assim, aí fui para São Paulo, eu fiz uns cursos em São Paulo, um pouco antes da pandemia, assim, já tinha bastante oferta de curso online, então comecei a fazer Uhum. curso online. E aí, assim, meio sem peito ainda para falar, não, eu Vou vou fazer, vou fazer isso atrás. como negócio. Eu chamei a minha irmã, que é a Lara, e falei, Lara, Aham. vamos abrir uma sociedade disso? Porque eu não tenho Nossa. coragem ainda. E aí, para quem, na minha vida acadêmica, assim, né, Aham. o título do direito me dava um peso, assim. Daí eu olhava Uma para os meus colegas, responsabilidade, né. muita. Eu Uhum. olhava para os meus colegas e falava, gente, quando eles descobrirem que eu não faço mais o que eles fazem e que eu tô abrindo, sei lá, era só um negócio de cheirinho ainda, sabe? Eles vão Quem não falar, conhece? nossa, a Juna não deu certo no direito. Ai, E eu tinha esse peso, assim, sabe? Que esse era medo, né, na medo, verdade, né, que de era pensar. eles vão me rotular como isso é falta de capacidade.
E eu tinha muito medo disso. E aí, então eu tava empacando, assim, sabe? Então, quando surgia alguma coisa, quando eu oferecia pra alguém, eu sempre colocava nas costas da Lara. Eu, ó, Fazia meio por é minha irmã que fora. faz, não sou eu É. que faço. Tô ajudando minha irmã. Não, acredito. Porque eu tinha muito Sai jura, medo. velho. Eu tinha muito medo. Eita. E aí eu procurei um amigo, inclusive, que é advogado, e que ele ia entender isso, né? E Uhum. aí eu falei pra ele, eu tenho receio de ser avaliado como fracasso. Hum. Então, nossa, a Juna, ela virou artesã, porque, assim, justificando, né? Não diminuindo a profissão, mas Sim. justificando. Ela não deu certo no direito e agora ela faz isso. E aí ele falou, jamais. Quem olha de Olha só. fora conhece o seu trabalho, eu adoraria tê-la no meu time. E eu entendo, respeito que é uma paixão sua e que você vai seguir com a sua paixão, porque é o que você gosta, mas não por falta de capacidade. Isso é algo da sua cabeça. E aí procurei a minha ex-chefe também, daí ela falou, olha, Juna, eu não te vejo dentro de um escritório, e não é por falta de capacidade. Eu não te vejo dentro desse formato do Meio. serviço público como ele é feito hoje. E mesmo porque, até nesse trabalho, o trabalho do promotor mesmo, não era o trabalho que a gente fazia. Então, eu tinha paixão pelo desenvolvimento das peças, era uma outra área, que hoje um promotor responde muito mais uma esfera administrativa mesmo, sabe? Mostrar os números, fazem as audiências, óbvio, né? Tem Sim. todo o estudo por trás disso, mas ele demanda de uma equipe que talvez a minha função não fosse o que eu mais gostava naquela época de fazer, que era ainda o trabalho de uma Sim. estagiária. Então, aí conversei com ela, ela falou, não te vejo, não vejo você falar com brilho, com paixão, como você tá me Solvência. apresentando esse novo trabalho, que eu acho genial, lidar com Olha. gente feliz, sabe? A pessoa que tá indo atrás de um cheiro, ela não te traz uma dor, um peso, ela, sabe? Ela tá em busca de transformar um ambiente, de várias De coisas. mudanças para aquele ambiente, para você Isso, conseguir também trazer para outra pessoa entender a mudança. isso. Às vezes isso aí faz muito sentido, porque quando a gente entra num lugar cheiroso, assim, Aham, não é só a pessoa que colocou aquele cheiro lá, né? aham. É você É. muda, né? Você fala, Não, com nossa, que certeza. cheiro Tem diferente um aqui. dado que diz que 40% das pessoas, a fragrância, estar num lugar perfumado, promove uma alteração em 40% do humor da pessoa. E assim, Nossa, 97% das pessoas gostam de estar num ambiente perfumado. Isso é algo normal. aham. Mas tem uma alteração no nível de permanência naquele lugar, até em relação ao conforto. As fragrâncias, elas estão vinculadas até ao poder de consumo. Então, tem fragrâncias que estimulam, Estimula. exatamente, a pessoa a ficar mais. Numa loja de roupa, Aham. por exemplo, você acaba consumindo mais. E o outro lado também existe, né? Então, uma fragrância também é capaz de repelir uma pessoa ou de criar uma memória ruim, afastar, não permitir que aquela pessoa fique ali por um tempo. Então, se isso não for estratégico, ela é mal utilizada. E eu sempre gostei disso, de entender a ciência por trás disso, por que que a gente está fazendo o que está fazendo. E isso vinha dessa carreira mesmo. Sim. Então, eu consegui valorar aspectos positivos da faculdade, né, até do relacionamento, Utilizar, né? e aplicar no negócio. Então, para mim, assim, eu não consigo nem avaliar como coisas muito distintas hoje, assim, sabe? Faz parte da minha formação, da pessoa que eu sou. E a minha família tem muito isso do empreendedorismo, então era algo que eu consigo reconhecer, assim, na minha mãe. Meu pai já faleceu, mas tinha muito disso também. E aí eu falei, não, então é isso que eu vou fazer, e justificar o porquê das coisas é o que mais gosto. Então, daí eu Foi falei, um não, pronto. Aí tirei das costas da Lara, muito Oh, embora seja meu minha Deus. sócia, mas aí comecei a dar rosto à marca que eu tinha criado e enfim, tinha tanta paixão. Sim, que legal. E aí, faz quanto tempo que hoje você trabalha com essa Uhum, marca, assim, com esse tipo de profissão aí? Faz uhum. quanto tempo que você Ó, trabalha? a Oli tem. A criação da loja física tem 10 meses, né? Que nós abrimos a Ah, loja física. É um bebê, ela é bem pequena. recente. Nossa. Ela é nova. Aham. Mas antes nós tínhamos a Laluna, que era uma marca que a gente, inicialmente, nós abrimos online. Então, a gente tinha um método de envio de mostruários. Então, a gente, né, muito pequeno inicialmente, a gente comprou, sei lá, 10 mostruários assim. E a gente fez as maletinhas, tudo, fita olfativa, colocou uma versão de fragrâncias, porque tem isso, além da
perfumaria não ter vocabulário suficiente para dizer é um perfume assim ou assado, a gente rouba até vocabulário da área da cozinha. Então a gente diz é um perfume doce, é um perfume amargo, Ácido. né? Então é isso, a É. gente fica roubando porque não tem vocabulário. É muito difícil a gente traduzir um perfume online. Sim. Nossa, eu Então, tô tentando então. entender como que você vende online. Aí a pessoa falava, eu quero um cheiro fresco. Aí você fala, eu tenho esse, esse, esse. Mas Não. e esse é bom pra sala? Não, ele é bom pra sala, ele é melhor pro quarto. Não, pro quarto eu queria um assim. Mas o meu marido tem problema com cheiro. Meu marido, ele gosta de cheiro assim. Então você fica tentando decifrar aquilo. Para a realidade da empresa naquele momento, era o que a gente tinha e era o que a gente ia fazer, até para sentir se tinha aceite das pessoas. Sim. Então, isso era importante para aquele momento, para que a gente conhecesse se a gente ia conseguir entregar aquilo como um negócio, se era viável. E aí a gente manteve assim, os custos eram muito altos para mim, porque a Nossa. gente pagava o motoboy de ida, né? Então ele entregava na casa da pessoa, porque daí a gente falou, é muito difícil, mas então vamos criar um mostruário. E o mostruário a gente vai trabalhar com 20 fragrâncias, a pessoa vai receber o mostruário na casa dela, ela vai sentir, e daí ela vai fazer um pedido, e a gente, quando for entregar o pedido dela, retira o mostruário. Só que isso eu pagava a pessoa que ia levar, às vezes o pedido que a pessoa fazia, porque era gratuito, eu não repassava esse valor. Sim. Se eu fosse repassar aquele valor, talvez não fosse estratégico para mim, ela não conhecia a minha marca, ela talvez não fosse confiar a ponto de falar, não, eu vou Sim. pagar, sentir, se eu não gostar, eu perdi esse dinheiro. Então eu colocava gratuitamente. Só que aí, às vezes, o pedido que ela fazia não compensava. E quando uma marca não tem, assim, a gente não tinha uma cara ainda, sabe? Então, realmente, a gente pulou uma etapa. E daí eles não conseguiam avaliar como forma, Né? assim, nossa, é confiável, né? E o Não online. tinha uma cara, né? Exatamente. O online trouxe um pouco dessa insegurança inicialmente e tal. E aí eu comecei a avaliar, então vamos para uma loja física. E avaliar os custos, né? Era num período de pandemia ainda. Então, nossa, a gente tá indo muito na contramão. As pessoas estão indo pro online, a gente tá indo pro físico, não faz sentido. Mas pro ramo fazia sentido, tem que ter experiência. A experiência do cliente sempre foi algo que eu me dediquei Prezou muito, muito. né? Eu avalio muito o atendimento dos lugares em que eu frequento. Então, eu falava, não, na minha loja não pode ser diferente, na minha loja tem que ser assim e tal. E uma loja física acaba aprendendo bastante, né? Porque você tem que respeitar os horários do comércio, coisa que o online não É mais te... diversificado, Exatamente, né? você tinha maior liberdade. Enfim, então várias coisas a gente começou a pensar, e daí conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Não, eu acho que não é o momento, eu acho que não faz sentido. E eu falei, gente, eu acho que é isso. Eu Eu sinto acho no que é meu isso. coração que é Vou isso, e ter que vai abrir. ser isso. E aí Deus vai Se engenhando. encaixando, Ele fazendo tudo se tudo encaixar, perfeito né? para que o que ele. Até as pessoas falam, às vezes não é um sinal. Eu falo, não, eu acho que é um sinal. Eu Olha. falo, gente, eu acho que não é. Acho que é só o fato dessa loja estar alugando. Não, mas por que a gente veio aqui? Por que a gente passou aqui? Porque a gente Olha, colocou a placa hoje. Não, aí é um sinal. vai, vamos É alugar, Deus. vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí as coisas foram acontecendo até que nós levantamos a Oli. Ai, que E, legal. enfim, aí agora a gente passa por todos os desafios de uma loja física, né? Sim. A experiência física é muito diferente. E É aliado ao outro nível, online, né? porque daí eu não perdi Ah, essa você parte, isso. continuou com E até a online. mudança da marca foi para isso, assim, sabe? Para que as pessoas entendessem que as coisas tinham mudado. Então, a partir daquele momento, eu não ia mais fazer as entregas dos mostruários. Uma outra cliente ainda que pede, mas hoje a gente já tem uma marca muito mais forte, a pessoa Sim. conhece, ela confia, e daí ela até paga pelo envio do mostruário. Então, para Mostruário. mim, já É ficou mais isso, tranquilo. mais tranquilo. E nessa parte física, todos os desafios ali do físico, mas que para mim, enfim, eu sou muito mais realizada. É consequência, né? Daquilo. E Exatamente. querendo ou não, tipo assim, é um desafio, mas o ganho é maior, né? O retorno Sim, que você tem é sim. maior, porque a pessoa, você tendo um ponto físico, a pessoa ela vai lá, vai até Conhecer lá, outras coisas, conhecer isso. e assim, ver o seu trabalho da forma que você trabalha também. Eu imagino que é diferente, então muita gente vai ter curiosidade. Sim, a gente fez uma pesquisa, então naquele método que eu queria, naquele formato que eu queria, não tinha. Olha. A gente faz ali na loja o atendimento do marketing olfativo e também tem o produto à pronta entrega. Mas o foco mesmo é o atendimento. A gente trabalha com horário agendado também para Sim. esse atendimento.
porque eu entendo que pro proprietário, pro gestor da marca, ele precisa entender que não é só mais um cheirinho. E aí, para ele entender que não é só mais um cheirinho, ele precisa passar pela experiência, para eu entender também sobre a marca dele, pra gente fazer a indicação de uma fragrância perfeita, para que ele se sinta satisfeito. Depois a gente entende o ambiente em que ele vive, qual é o projeto arquitetônico mesmo. A gente oferece, hoje a gente trabalha com máquina automática, então, além do perfume perfeito, tem que ter performance. E aí, Olha. associar uma coisa com a outra precisa de tempo, não é só, olha, eu quero um cheiro, vou passar aí e pegar um difusor, isso não Não é a existe, mesma não vai coisa. ter. E aí, então eu quero ter isso, sabe, entender da marca. É o momento dele investir numa criação de uma fragrância? Ou ele pode só se apropriar de uma que já existe? Isso vai fazer sentido para ele? Ou desde o começo é melhor ele partir para algo Ser exclusivo? sincera, É, né, ser sincera também, levar exatamente. a consultoria e explicar, Isso, às vezes ele não conhece o produto, então você vai explicar como funciona sim. e trazer para ele, igual você disse, realmente vai valer a pena ele criar uma fragrância, que é o que Aham, vocês fazem, né, vocês aham, também sim. desenvolvem, A identidade né, olfativa a a gente faz. identidade Aham, olfativa. E nesse caso, vocês então, pelo que eu estou entendendo, você só trabalha com empresas daí? isso, Ou é para casa também? Porque você começou, em casa, ou isso. com a dificuldade que você via as dificuldades das Aham. pessoas O querendo consumidor do consumidor era querendo algo para casa. e aí hoje o seu foco é empresas. Isso. A gente trabalha com um volume de produtos maiores, né? Uhum. Então, o volume de matéria-prima precisa comportar ao negócio da pessoa. Então, não é comum, muito embora a gente não feche essa porta, né, de poder fazer a identidade olfativa de uma casa, mas não é muito comum, até mesmo pelo investimento daquilo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de experiência do cliente para uma marca olfativa, né, para identidade olfativa, alguns conceitos são valorados que, às vezes, naquele ambiente domiciliar não há necessidade. Então, isso que a gente falou Sim. sobre o poder de compra, o tempo de permanência naquele lugar, algo que conecte com o cliente, algo que conecte, por exemplo, com o paciente. Então, a gente faz, por exemplo, clínica médica, em que a gente atua com fragrâncias que tenham capacidade de diminuição de dor, Olha. precisa ser um lugar confortável. Às vezes a gente trata com algumas coisas, por exemplo, muito trauma, então precisam ser fragrâncias que conversem com aquele paciente. Tem alguns ativos assim, bem específicos, por exemplo, o cheiro de canela. O cheiro de Aham. canela está muito relacionado a coisas de um passado, então tem algumas clínicas de psicólogos que fazem uso dessa fragrância. Então, são elementos pensados assim estrategicamente que às vezes Aham. no ambiente domiciliar não há necessidade. Às Hum. vezes você só quer estar numa casa cheirosa, assim, Sim, sabe? aham. Sem Ela que. não pensa muito nisso, ela só quer Isso. um cheirinho. Exato, elas com cheirinho, exatamente. Ali não tem Entendi. todos esses elementos pensados, né, Aham. estrategicamente para entregar para o paciente, para o cliente, para, enfim, para aquela equipe, alguma coisa. Então, para casa, às vezes não é necessário. Mas a gente trabalha com essa linha de casa também para falar, olha, lá em casa eu tenho 2 filhos adolescentes, olha, os adolescentes gostam desse cheiro. E daí tem isso do reconhecimento da casa, sabe? Às vezes é uma Legal. casa nova, a pessoa quer ter, Um tipo, tudo cheiro novo. gostoso, cheiro novo, um cheiro de carro novo. Exatamente. Ou então, marcar uma fase, né? Então, a gente atende pessoas, famílias que mudaram de casa. Então, a gente quer Aham. marcar essa fase com o cheiro dessa casa, Que sabe? É muito legal! legal E isso. já tem prontas as fragrâncias Tem. também? Aham. Sei A como gente tem. trabalha, mesmo nessa parte empresarial, a gente trabalha com a apropriação de fragrâncias. Então, são fragrâncias que já existem, a gente tem um portfólio grande, assim, de fragrâncias que já existem. Ou então, nessa parte da identidade olfativa, que é a criação da fragrância, que tem todo esse estudo por trás. Mas nas fragrâncias que tem prontas, a gente já consegue entregar isso, do cheiro fresco, cheiro isso, cheiro aquilo, com essa E com a essa maioria, deixa uma dúvida, né, hã. a maioria entende ou não? Tipo assim, eu sei que talvez a maioria não, mas assim, Sim. alguém já entende isso e tipo, Olha, quer a gente explicar? tem alguns clientes, que trabalham, por exemplo, a gente atende alguns publicitários, então esses, conceitos são muito próprios do marketing, de forma Uhum. geral. Então são pessoas que já entendem isso, Hum. mas, claro, a maioria não, e daí eles ficam, surpresos, né. Então quando a gente fala: "Ai, numa área de cozinha, por exemplo, a gente tem cheiro de caramelo café", a pessoa fala: "Não, não tem como. Como é que tem cheiro de caramelo café?" Daí eu borrifo o cheiro de caramelo café. "Gente, isso aqui é cheiro de cappuccino, como é possível? Se é um líquido, não é o cappuccino, é o cheiro do cappuccino." Então Nossa. surpreende muito. Aham. Mas essa parte da fragrância, ela é muito intuitiva, assim, sabe?
ela leva, inclusive a gente tem casos, assim, de clientes que cheiram determinado tipo, né, eu tenho uma muito específico, que ela é minha amiga pessoal, mas é minha cliente também, Sim. e ela esteve na loja, e daí tinha chegado um cheiro lá diferente, daí era um perfume de pitanga. E daí eu borrifei, enfim, era só mais um cheiro. E ela chorava copiosamente. E ela falava: é o Sei. cheiro da árvore da casa da minha avó, eu não tive uma relação boa com a minha avó, e isso aconteceu, e foi Você tá assim, eu me brincando, lembro estimulou daquele. isso aí, É, do emocional não. dela. E assim, sempre toca em algum ponto. Nem todo mundo tem consciência Aham. disso, então você fala, nossa, eu já senti esse cheiro em algum lugar. Mas, claro, tem coisas muito afetivas Que que realmente atingem relembre esse algo, emocional. ativa aquilo, né, que Exatamente. que Fisicamente, a fragrância ela atinge o sistema límbico, que é um lugar que a gente cria hábitos, é um lugar que a gente nutre memórias, memórias a longo prazo, é um lugar de criatividade, intuição. Então, fisicamente, biologicamente, ele atinge rapidamente, inclusive é super rápido, esse lugar. É um sentido bastante primitivo, então, facilmente você se recorda, por exemplo, você pode não se lembrar do que tinha na sua primeira casa, por exemplo, eventualmente você já mudou de casa desde que você nasceu. Naquela casa lá da infância, você talvez não se lembre de um quadro que tinha na parede, uma cortina, mas quando quando estimula o cheiro daquele lugar, todas essas memórias vêm à as tona. lembranças vêm. Exatamente. Algo que você viveu lá, algo que você, enfim, várias Às vezes coisas. tá lá no seu inconsciente, lá, Isso. tá guardado É bem isso e mesmo. É ativa. nessa parte do subconsciente. E, assim, várias das coisas, até do consciente, que a gente acha que faz pelo consciente, elas também são levadas pelo subconsciente. Então, são coisas que você fala, não, isso aqui eu tô fazendo racionalmente, mas muito por meio dela vieram memórias e coisas que Sim, tomaram aquela lembrança. decisão a ponto de você falar, não, eu tô pensando que eu tô fazendo isso, mas na verdade tem muita coisa emocional ali por trás que não foi valorada, mas enfim, você Aham. sabe que tá fazendo, que tá baseando aquela outra decisão. Nossa, que legal. Juna, nossa, tô gostando muito desse papo. Que Tá bom. surgindo várias coisas na minha cabeça aqui que eu falo: "Vai, eu tenho que te perguntar". Aham, fica à vontade. Olha, você falou que você foi atrás, que você estudou, né, fez cursos. Esses cursos que você acabou fazendo foi conhecer mais sobre, o que é Uhum, fragrância, né, uhum, sobre o que são esses perfumes, e te ensinou a fazer isso, tipo, a uhum, desenvolver isso? uhum. Então É. hoje você vamos supor que se você pegar uma canela, né, o Aham, exemplo que você deu, aham. uma canela, um cravo, você consegue desenvolver uma fragrância Isso, disso. isso. Tem uma profissão, que é a profissão Hum, perfumista, então essa é uma profissão que exige outro estudo, outra fundamentação, é um tempo de graduação, inclusive fora do país, enfim. Então eu não olha. sou uma perfumista, Uhum. mas a habilidade de criação de fragrância é algo que você consegue estimular mesmo. E aí, por meio dos estudos, né, por meio da sua experiência, enfim, é possível que você faça essa criação a partir de Uhum. alguns ativos. Então, os cursos que eu fiz, eles são, assim, variados, desde marketing mesmo, Uhum. venda, coisas do tipo, até a criação até o estudo em perfumaria fina avançado, então entender sobre, não é perfumaria de ambiente, é o que a gente mais usa, né? Uhum. Mas ativos são próprios da perfumaria de forma geral. Então entender sobre isso, sobre a criação de um perfume pessoal também me auxilia na criação da fragrância de ambiente. E Olha. aí, esse estudo mesmo, né, dessa parte até mais farmacêutica. Aí a Sim. gente tem a terceira irmã, né, que é farmacêutica. Olha, ah, não acredito. É, E ela tá junto também? aham, ela Ah, faz essa não. análise dos laudos, enfim, Que nos isso, auxilia vocês têm um nessa parte. É. laboratório, que chique. E a Que criação da legal. fragrância, daí assim, é algo que exige Hum. minimamente habilidade, né, de você conhecer. Quando a gente, por exemplo, cria uma identidade olfativa, Hã. nós entregamos algumas amostras, porque diante daquilo que a gente estudou, nós criamos coisas, né? Criamos ali 4 perfumes, 5 perfumes, que têm ligação com aquela entrevista inicial. Mas Ah. quem gosta ou desgosta é o Aham. cliente. Então, daquilo, ele sabendo que é algo criado próprio para ele, pensado no negócio dele, valorando assim elementos culturais, várias coisas que a gente pode manter ali naquele Que perfume que remete
remete Isso. à história dele, E né, a que marca dele. justifica, né, a marca dele, aí ele escolhe, porque daí daquilo ali o subconsciente dele fala: "Ó, isso aqui eu gosto, isso aqui me Hum. remete a algo, enjoativo", ou então a gente pede até para que a pessoa faça um teste na própria empresa, né, porque às vezes a equipe pode não aceitar muito bem, Hum. então todo mundo tem que Participar. eu sempre falo isso, que pode não ser o perfume preferido de todos, mas Sim. não pode desagradar ninguém. Então, tem que passar por todo esse aval primeiro, e daí a gente instaura e cria o Hã. perfume ideal da marca. Ah, então para você trazer fazer a essência Uhum, desse cliente, né, uhum. você tem que primeiro ter aquela consultoria e tudo, imaginar o que ele quer trazer para Isso, só assim você conseguir desenvolver, isso, aí você, tipo, desenvolve 4 fragrâncias isso, raiz, né, vamos se isso, dizer. é isso mesmo. E aí você vai criar outras, essas dentro dessas 4 você cria outras Uhum. então? Normalmente, nessa primeira amostra, nessa tiragem aí de amostragem, Uhum. o cliente já escolhe uma, porque são Hum. fragrâncias distintas entre si. Uhum. Então, uma é muito mais verde, a outra talvez mais adocicada, uma que tem uma referência mais alegre, a outra mais séria. Então, a gente consegue diversificar isso segundo o briefing inicial, aquela Uhum. conversa que a gente teve, de eu conhecer quem é aquele cliente, conhecer a empresa, quais são as dores daquele cliente, né? Às vezes ele fala, olha, eu queria algo que fixasse por muito tempo. Então a gente sabe que é uma fragrância bastante intensa, que a gente vai precisar de produto e de capacidade de perfumação intensa. Então trabalha com fragrâncias mais intensas. Ou não, é algo muito suave, eu queria algo muito sutil, não quero que seja a marca, realmente só quero que tenha Uhum. conforto do lugar. Tem lugares que buscam e prezam por higiene, então fala, olha, eu quero que quando a pessoa entra, ela sinta que é uma clínica Limpinha. que foi recém higienizada. Aham. Então tem essa preocupação, então a gente sabe que não vai, permear nada, aproximado doce ou coisas do tipo. E daí a gente cria as fragrâncias, entrega e aí eles escolhem. Normalmente, Hum. alguma daquelas da primeira entrega é escolhida, mas a gente também dá a segurança de criação de 2 ou 3, porque daí ela Ah. já tem um norte. Então, por exemplo, Aham. são 4, a gente numera, nem coloca nome, Uhum. para que não tenha essa influência. Então, se eu Aham. colocar um nome incrível, o outro bom, você já vai escolher o incrível. É, tipo assim, como que assim ela achou incrível? Não Então, tem aí como. normalmente Sai isso numerar, né. tende a pessoa a escolher um ou outro. É. Então a gente só numera, e aí depois se eventualmente a pessoa falar: "Não, não é isso, eu gostei muito do 3, mas eu achei que ele tem que ser mais verde". Então a Hum. gente, a partir daquele norte, cria outras fragrâncias para a escolha do cliente, Que legal, para que tá seja o perfume ideal mesmo. tá, tô vendo, e é realmente, né. Você disse, assim, que hoje você trabalha não só com a fragrância, Uhum, mas com uma atualização de tecnologia maior, né. uhum, Então, hoje em dia, assim, para você levar esse entendimento para o cliente, uhum. você tem hoje o site e o Instagram? Como Isso. que você leva isso A para eles? princípio, a gente trabalha com o Instagram, que é um lugar que a Hum. gente consegue, se aproximar daquele cliente, ter uma conversa, Uhum. enfim, ou WhatsApp, né, a gente trabalha por algum meio de comunicação ali. Você atrai o cliente pelo Instagram, então, Isso, ele vem por normalmente lá? ele conhece a gente pelo Instagram, Ah, tá. porque as empresas no geral, elas buscam no Instagram quem faça essa parte da identidade Uhum. olfativa, marketing olfativo, enfim. Tem alguns clientes, inclusive, que nos encontram, são daqui de Maringá e nos encontram pelo Instagram e falam, nossa, não sabia que em Maringá tinha alguém que fazia isso, enfim. Olha. Então, daí a gente acaba conectando com esse cliente e a Uhum. gente faz isso online também. Mesmo essa conversa a gente consegue fazer online, então se não é daqui, nós temos cliente em Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Que legal. Dourados, Fora daqui, que São legal. E o Paulo. atendimento é o mesmo, assim, o que você leva para ele? Como Uhum, funciona esse atendimento? Por mais que seja presencial ou online, o sim. que que você tenta levar para O ele? cliente online, ele fica prejudicado em relação à primeira experiência olfativa. Hum. Então, ali na nossa primeira conversa, se a gente consegue fazer presencial, eu já mostro alguma das fragrâncias que já existem para saber se a pessoa gosta disso ou gosta Pra você daquilo. ter um nortezinho também Isso, inicial. nesse caso. Mas não é em Não todo, afeta, não assim, afeta também, né? tanto, mesmo porque daquele primeiro
no primeiro Contato. conteúdo online, a gente tem muito sobre a decoração do lugar. Então, a gente consegue pegar outros elementos que dizem, né, sobre a essência daquele Hum, cliente e consegue oferecer coisas para ele que estejam ali. A gente também uhum. faz a venda do mostruário, então, se é uma pessoa que quer conhecer o mostruário antes, Hum. essa gama, né, de fragrâncias de número maior. Vocês Mas enviam também. isso, mas essa parte da identidade, e assim, a gente tem feedbacks bastante positivos da É. escolha, sabe? De conseguir traduzir de fato o desejo daquilo em formato de perfume. Que legal, que legal. Olha, gente, eu não sei se vocês estão Hum. gostando desse papo, mas eu tô amando. Ai, que bom. E eu tô adorando conhecer mais sobre como funciona esse tipo de atendimento, esse tipo de profissão que hoje em dia a gente não encontra em qualquer lugar, pra ser É, sincera. é. E Muito assim, sensorial, é assim, né? muito. Muito sensível até, digamos Tá. assim, né? É algo assim que, tipo, você imagina uma coisa, mas é totalmente diferente. É, Você porque as acha pessoas que imaginam sempre um cheirinho. e assim, a E gente por trás desse cheirinho tem muitas outras coisas tem. que precisam, porque senão vai ser só mais um cheirinho mesmo. Vai Uhum. ser só um lugar perfumado e também tá tudo bem se for, né? Se Aham. for esse o seu objetivo. Mas se a sua busca é por algo mais complexo e completo, Hum. daí demanda, né? Demanda de Que também passos. mostre sua identidade, né, a identidade Isso. da marca é outra, é personalizado mesmo, mas a gente, querendo ou não, quando a gente lembra em alguma coisa, tipo fragrância ou perfume, boticário vem na É. nossa mente, tipo, a gente vai Aham. num lugar pronto que já tem um produto, um Isso. cheiro, que lá eu vou escolher qualquer um que me agrade, entendeu. Exatamente. Aqui não, Aí, a você partir desse traz, momento, né, você começa a usar, por exemplo, um perfume que já existe já na existe. sua loja de roupa. E daí entra um cliente lá, um potencial cliente, ele estava disposto a gastar muito naquele Uhum. dia, mas aquele é um perfume que remete a alguém que ele não Sim. gosta. E daí você acabou com o seu potencial, a E sua você não potencial entende venda. por que Isso, a porque é um cheiro pessoa que sai. você gosta, Aham. mas que talvez ele agrida de alguma forma Sim. alguém. Então, é a nossa busca, não desagradar ninguém, E né. é, que não tenho certeza que não desagrada não. Mas, ó, uma pergunta que não quer calar, pelo menos pra Hã, mim. hã. Você usa o seu próprio perfume? Em ambiente? Não, em você Hã. mesmo Ah, tá, que a gente também. faz É, o nosso foco é para ambiente. é pra Então, ambiente hoje a mesmo. Oli ainda não faz, perfume pessoal. Pessoal. Isso. Ah, tá. Eu falei: "Meu Deus do céu, até você usa o seu próprio perfume?" Não. Não, entendi então. Isso, Mas o nosso aí, foco é mesmo é mais isso para o da ambiente isso, não aham. fo Eu ah, faço tá. testes, né, não vou mentir, que às vezes eu compro uma ou outra coisa, falo: "Ah, vou misturar isso com isso, vou começar a Meu usar". Deus. Mas realmente é um desafio, assim, é algo que eu não foquei muito, embora Aham. goste muito dessa parte da perfumaria fina, da perfumaria Uhum. pessoal, mas aí tem marcas aí que eu gosto e falo: "Não, é mais confiável". Tá certo. Gente Mas que tem alguma entende coisa a mais. ver em questão, assim, de processo de fabricação? Os materiais que você utiliza para Uhum. um ambiente, seria também o mesmo material que eles utilizariam Sim, para uma se perfumaria tratando de pessoal? matéria-prima, sim. Então a É? gente o processo em si de fabricação, ele altera um pouco, né, no Uhum. tempo de produção, alguns materiais que Hum. são próprios da perfumaria fina, outros são da perfumaria de ambiente, alguns tipos de teste, coisas do tipo. Porque, por exemplo, a alteração de uma fragrância na pele é algo que a indústria de perfume pessoal, ela tem que se Hum. atentar. É algo que Uhum. eu não preciso me atentar. Ah, Então, tá. Tem o que fazer quanto vários testes, eu acho, isso, então né? o quanto isso, fixa na pele, tal, o quanto isso altera. Não, então se isso está alterando a esse ponto, a gente tem que mudar esse ativo, coisas do tipo. É algo da indústria, de cosmético, de Entendi. perfume pessoal, que a gente não se atenta. Agora Hum. na parte do ambiente, é mais em relação à percepção das pessoas. Se você usa um perfume que eu não gosto, o problema é 100% meu. Se eu te vendo um perfume que o seu cliente não gosta, o problema continua sendo meu. Não é mais seu, Entendi. né. Aham. Então, é assim, é diferente por conta disso, por conta da estratégia mesmo, sabe. Uhum. Você usa um perfume que demonstra a sua identidade, mas de uma forma ou de outra ele tem que conversar com Sim. um ambiente. Às vezes, é um perfume muito forte ou coisas do tipo. Uhum. Daí, assim, ó, minimamente o seu colega de trabalho vai te falar: "Olha, Vitória, eu acho que esse perfume é pra você usar à noite". Ficou Tá puxado. puxado hoje. Não, E para um entendi. ambiente, daí a preocupação tá nessa estratégia É no mesmo de todo também, perfumação. né.
É, no Mas matéria-prima, a gente divide mesmo a ah, matéria-prima. tá. Inclusive a utilização de óleos essenciais, enfim, a gente, consegue fazer ativos muito próximos, muito Uhum. parecidos. Tem alguns, por exemplo, até em relação ao custo. Tem coisas da perfumaria fina que eles investem no in natura. E para Uhum. perfumaria de ambiente, até como a gente fala de, quantidades muito maiores para conseguir perfumar um espaço, Uhum. a gente utiliza o sintético. Então, porque ele, às vezes, industrialmente é mais em conta. Então, Uhum. daí a gente faz essa diferenciação, né? E até nesses cursos a gente consegue promover isso. Olha, Uhum. isso, se você for fazer perfume pessoal, valorize essa lavanda que vem de lá de não sei qual lugar. E Aham. aí, para a área de perfumaria de ambientes, até para que a gente consiga fazer isso viável para o cliente final, daí a gente utiliza outro ativo. Muito próximo, mas um é natural e o outro sintético. Nossa, e tem diferença, assim, de prazo de tempo também? De durabilidade da fragrância? Tem, na Esses verdade, aí, por ser natural e o outro por ser um sintético, um é. artificial, né? Quando a gente fala de, qualidade, eles não alteram a qualidade. Ah, Tá mais relacionado, por exemplo, se a gente faz utilização, se tem um foco da utilização de óleo essencial, aí precisa ser o óleo essencial puro, né? Então, para que ele entregue aquele efeito terapêutico. Então, é um óleo essencial. que legal. Mas se for só a preocupação de perfumação daquele lugar, não há necessidade que ele seja aquele óleo essencial. Ele pode ser uma molécula sintética que copia aquele óleo Aquele essencial. óleo. Porque não tem o efeito terapêutico mesmo. A preocupação é só de perfumar o ambiente. E daí, pelo custo-benefício, enfim, é melhor que a gente utilize outro. Mas hoje a Entendi. indústria é muito avançada, né? Tem alguns ativos naturais, por exemplo, tem uma molécula que ela ficou famosa, né, de um perfume, Uhum. e ela era extraída do vômito da baleia. Nossa, gente, você tá E brincando. daí, conforme a baleia descia, ela ia comendo, né, que ela Aham, comia no fundo do mar, não e aí ela acabava acredito. ingerindo outras coisas, e quando ela vomitava, Eles ficava tá é brincando. bem gostoso. Meu Deus do céu. Daí, aquela Gosma, substância né, aquela gosma de negócio. fixava em alguma rocha, enfim, e quando ela era extraída, passado por todo o processo industrial ali, ainda que acredito que era Uhum. muito artesanal, ela era colocada em um perfume. Hoje não há como você continuar produzindo nesse Desse formato. jeito. Então, ela parte para indústria, para essa fabricação artificial, né, Uhum. sintética, porque não é viável mais, né? Sim. E Tem por eles já terem conhecimento, eles conseguem isso, desenvolver, né. replicar, Aham. exatamente. Tem alguns ativos animálicos, por exemplo, que é extraído de glândulas de animais. Então, isso atualmente não é É, não mais é viável, não, exatamente. eles Então, daí a fazem. indústria faz às vezes. Por isso que nem tudo que é sintético é ruim. E nem tudo Hum, que é natural. natural é o que é mais valioso, Hã. enfim, né? Até porque, por exemplo, para perfumaria de ambiente, a volatilidade de um óleo essencial é muito rápida. Às vezes você tem um difusor lá de óleo essencial, ele fica caro e ele acaba rápido. Sim. Então, é melhor que a gente utilize algo que tenha mais performance, enfim. Então, em relação à qualidade, hoje a indústria consegue Interfere. trabalhar com produtos de mesma ou maior qualidade, com preços melhores, enfim, e que cuidam disso até do que a gente tem por consciência natural, né, ambiental, enfim, que tem que ser Então valorado. você preza muito por isso também, né, eu Sim. imagino. Que legal, Com certeza. adorei. Tem alguns elementos que a gente não pode pecar, né, vocês lá de Uhum. Dinamis com certeza sabem. O atendimento pode pecar hoje, mas o Sim, produto ele tem que ser de produto. qualidade. Aquele Aham. sofá tem que ser incrível, Uhum. porque se hoje o atendente não respondeu como eu gostaria, eu ainda sei que o sofá é incrível. Hoje quando Sim. eu sentar no sofá e falar: "Olha, eu vou avisar o Mike, Aham. Pior que mas faz eu isso é preciso verdade, conversar", assim, às porque vezes o atendimento não vende, mas o produto vende, vende, né, é o que a gente fala, exatamente, o produto se vende sozinho. E é o exatamente. que você mesmo demonstra, a forma não é às vezes não é o atendimento, tudo bem, o Aham. seu atendimento eu acredito que seja totalmente diferenciado, Hã. personalizado, mas o produto em si, só de você Isso, mostrar, ele já entendeu isso. todos, às vezes não precisa nem falar. É, Igual a sua amiga, né, o então, exemplo. a venda da sensação, né, Uhum. porque pra mim era só mais um cheiro e pra ela tinha um efeito Uma emocional, uma história história muito toda. às vezes não era nenhuma história positiva, né, mas isso é o que Remeteu é. ao sentimento que ela É, tinha, né. é a venda da emoção mesmo. E é 100% assim, todos os nossos clientes passam por essa experiência, Que legal. e é assim, não é por isso que eu friso muito
isso. Não é só, mas é escolhido um cheirinho, nem que seja pra sua casa. Poxa vida, é o lugar que você vai Tá descansar, o lugar que sempre você vai lá. relaxar. Como é bom você abrir a porta e falar, nossa, às vezes não foi o dia da limpeza, mas a casa tá Por estar perfumada. Então a sensação, tem estudos até de marcas de amaciante que comprovam a qualidade do sono atrelada ao cheiro da roupa de cama. Nossa, Então é um menina. momento. E ninguém sabe disso, É, sabia? E não, ninguém sabe. E até inconscientemente a gente sente esse cheiro que a gente mesmo cria, porque a gente isso. lembra alguma coisa, né? Isso. Então é você Nossa. deitar na roupa de cama cheirosa e pensar que ela tá limpa, enfim, isso tudo no inconsciente. E a qualidade do seu sono é diferente. O estudo falava isso, nos 2 primeiros dias após a lavagem da roupa. Foi um estudo financiado por uma Marca de. lavanderia, uma marca de lavanderia. Que era isso, assim, de promover, claro, cada um quer vender o seu, É, né? Mas de promover isso, marketing de, olfativo. tipo, você consegue dormir melhor nos dias ali E a próximos do cama dia que tá. você lavou, por conta do cheiro da roupa limpa. Mas todo mundo Faz gosta, né, de estar total perto de uma sentido. pessoa perfumada, enfim, de você pegar uma roupa, às vezes é cheiro de roupa nova, né, a gente gosta de cheiro de roupa nova, o E cheiro de carro novo. cheiro de carro novo, menino do céu. O que que lembra? Exatamente, Lembra, tipo assim, ai, outro nível, outra a coisa, experiência, né? a mudança de fase. E sabe que o cheiro de carro novo, ele é o produto, claro, tem alguns sintéticos, né? Tem algumas Material, marcas que né? fazem isso, mas principalmente o que mais a gente sente a todo tempo é o produto daquela junção de materiais. Então, do couro, do plástico, são gases emitidos por aqueles próprios materiais. Olha. E você sente por um tempo e depois não tem mais como sentir. Ele acaba, Sai. porque ele não é mais nem novo quando ele Aham. acaba. Então, o cheiro de carro novo tem um tempo mesmo para você entender que é cheiro de carro novo. Às vezes é um carro que não é novo. Se ele cheirasse isso, não ia fazer sentido. Não. As pessoas têm apego ao cheiro do carro novo. Ai, esse cheiro não pode acabar nunca. Às vezes, quando você tá num carro novo, você entra e fala, nossa, queria tanto que o meu carro cheirasse isso. Ou se é seu o carro, você fala, nossa, mas tomara que esse cheiro nunca acabe. Mas ele acaba, porque é cheiro de carro novo. E aí, a experiência Vai ser só usado, né? exatamente, a experiência é renovada quando você compra outro. Nossa, faz total sentido. Pra vocês que estão assistindo a gente, tá escutando, não sei se vocês sabem, mas a Juna, a Olicense, ela atendeu a Dynamics Concept, Pois gente. é, Quando a tive o gente mudou. privilégio. Quando a gente mudou de espaço, né? Quando a gente Isso. desenvolveu a loja, a gente decidiu também trabalhar com a Olicense. E foi onde a gente descobriu a Juna, né? Nossa, foi E muito gostoso. O olha, trabalhar processo. com atendimento, tenho certeza. Explica pra nós, conte aí pra gente como que foi essa experiência, porque eu tenho certeza que foi muito boa. Pra você e pra nós, tá sendo até hoje, porque a gente tá usando, tá? A gente usa. Foi um desafio, né? Porque o conceito ia mudar muito, né? Então, esse conceito galeria, a liberdade que era prezada ali naquele momento, era um desafio porque era uma inovação, era algo fora do padrão. Então, nós temos o showroom assim, só que o que a gente tá criando não tem nada a ver com isso. Eu falava, Você gente, nunca então viu é o outro quê? lugar. É uma loja? É uma loja, mas é um super loja. Os móveis são colocados ali, os móveis soltos, né? Aham. São colocados ali Estrategicamente. estrategicamente. Eu falava, gente, eu não tenho esse conhecimento, não. Uma coisa que mas vamos pesquisar, vamos saber o que é. Olha, tem que ser um lugar assim. Aí tinha esses conceitos do frio, do quente, caloroso, não, é confortável, afetivo, é isso, aquilo. E aí tudo isso já estava sendo pensado, né? Porque existia uma equipe de profissionais ali muito capacitados para construir aquele sonho. E, enfim, e daí eu acho que era um processo tão alinhado que hoje, quando você entra lá e sente o cheiro do que tem aquilo, você fala, gente, não tem outro cheiro mesmo que pode Que cheirar isso pode aqui. se encaixar aqui. Isso é verdade, gente. Fica perfeito, né? Dá E foi, certo. Dá e muito foi um certo. desafio, porque tinha esses conceitos. Aí a gente. Eu conheci o Michael, e daí ele até falou isso pra mim outro dia. Eu não acreditava no poder. Até que num dia da experiência eu borrifei e era de uma outra marca para que eles conhecessem outras fragrâncias, né? O poder das fragrâncias, enfim. E tinha um cliente, foi lá no showroom, e tinha um cliente lá comprando um sofá. E daí eu borrifei, e o cliente, que não fazia parte da nossa experiência, da Tava nossa só reunião, lá, ele tava né? só lá, exercendo Sendo o papel atendido. dele de consumidor. Ele falou: esse é o cheiro da marca tal. Aí o Marco falou: é verdade.
É verdade. Menina, isso aconteceu mesmo. Ele falou, a Você não partir tava desse junto? momento, tava. Só que como eu tava apresentando, eu Aham. não me dediquei a olhar o que tava Não deu acontecendo atenção fora. ali, né? Mas ele percebeu, e também porque ele tava vendo o atendimento ali, né? Aham. Então ele tava mais atento. E daí, enfim, mas eu fiquei sabendo mesmo isso bem depois. Ele falou, eu não acreditava até nesse dia que isso aconteceu. E pior, menina, eu não tava na hora, mas a Aham, moça que estava atendendo, ela contou depois isso. pra gente. O cara parecia que tinha viajado em algum lugar, ido pra algum lugar, tipo, da Europa ali, Aham, e ele reconheceu. sentiu o cheiro e É, reconheceu, cara, e era realmente o é. cheiro. Eu falei, não, não é Daí ele falou, possível, aí foi gente. dado valor. Foi reconhecido. E não, e a gente tem várias estratégias até dessa experiência, né? De tentar mostrar para a pessoa. Então, no caso da Dynamis, a gente era Dynamis Signature. Então, eu tinha que mostrar as duas fragrâncias, e são conceitos diferentes, então tinha essa diferença entre as fragrâncias. E daí, naquele momento, ele tinha, sei lá, 4, 5 pessoas para provar. Então, a gente levou os elementos da fragrância. E daí, então, tinha uma fragrância que tinha cardamomo. Aí eu levei o cardamomo. Daí eles cheiravam o cardamomo mesmo. Ó, então aqui tem sálvia, então cheira sálvia. E daí passava o elemento mesmo, Sim, sabe? aham. E aí depois a construção do perfume, para que eles entendessem isso também. E claro, a gente vai fazendo dinâmicas para que isso fique mais próprio, porque como a gente falou no começo, não é todo mundo que entende mesmo. É Então você tem que ter um intuitivo. processo para entender, Isso, né? isso. E essa é a dinâmica que você trabalha, né? Exatamente. Então, quando a pessoa sente um cheiro na fita, sente uma coisa. Quando a pessoa sente no leque, já tem outro efeito. Assim, ela fala, nossa. E muita gente traz esse feedback positivo de falar, eu não sabia de nada disso, eu não conhecia isso, não fazia sentido, É era tão só um bom, cheirinho. né, Juna, quando isso É, acontece, né? consciente, né? É muito bom a gente chegar nessa luz do consciente, assim, de falar, nossa, isso existe por causa disso. E a gente começa a valorizar outras coisas também, porque senão vai ser só um perfume que você borrifou ali, não tem efeito. Talvez até nesse caso do Michael, né? Que foi empírico, né? Ele Aham, passou pela experiência para saber que era algo que realmente funcionava. funcionava. Talvez até hoje, se ele não tivesse tido esse feedback de um cliente dele, algo que não era nada combinado, né? Talvez ele tratasse diferente, assim, sabe? Esse efeito. Porque é um investimento, é algo que você precisa ter, é algo que o proprietário, o gestor, alguém que está ali por trás da marca, ele precisa valorizar aquilo, porque é um serviço que é feito. E, poxa vida, a gente contrata um design gráfico para fazer a nossa logo, a decoração, o arquiteto, Decorador. exatamente, se vai ser servido alguma coisa, por que é servido o cappuccino, por que é servido o champanhe, o vinho, o uísque, por que é feito da forma com que é feito. E aí o olfato, muitas vezes, não, vamos colocar só um cheiro aqui. E esses elementos, quando eles são muito bem alinhados, eles entregam uma experiência. Agora, se eles são só aglomerados de forma não uniforme, aí eles talvez Mal mal conectada, né? conectados, talvez eles não entreguem a experiência que a pessoa queria ter, né? Sim. Não é um diferencial, mas é um conceito, assim, Não, todo. e que engloba todo o conceito da marca, né? Isso, É o que você isso. quis buscar. Então, Exatamente. gente, se vocês querem sentir o cheirinho, vai lá na loja. Eu vou fazer uma Com propaganda certeza, aqui, com aqui, ó. Vocês certeza. querem conhecer mais o trabalho da Juna? Assiste esse Exatamente, vídeo exatamente. e vá lá E na o loja. desafio, quantos metros quadrados tem lá? 400 O metros. desafio de perfumar um lugar de 400 metros quadrados. Gente, então tá tanto de máquina, os barulhos de as máquinas tá rodando naquela loja Mas lá. tem cheiro, Vai- tem o cheiro. O tem. pessoal que entra já sabe que tem Sente, cheiro. o pior que sente. Esses dias eu tava descendo da escada, né? Aham, A gente tava no mezanino em cima, descendo a aham. escada. Da escada que eu comecei a sentir o cheiro. Eu É, falei, meu Deus do céu, essa loja tá aqui na tá muito. potência. Essa loja tá muito cheirosa. Alguém tem que ficar aqui pra sentir esse Sentir, o cheiro. pessoal tem que vir Tem que aqui. Não, mas é aproveitar. verdade, vamos lá. É uma experiência muito legal. E também tem a possibilidade da pessoa ter isso em casa. Então, passada essa experiência da compra, do atendimento, de tudo que ela vive ali na Dynamis, de falar, eu quero tudo, inclusive o cheiro. Então, cobra lá, cobra pro Marco, falar, eu quero Verdade. inclusive difusor de varetos pra eu levar pra minha casa. Isso aí, isso aí. Vai falando, gente. Que a gente vai venda pedir- casada. a gente vai encomendando aqui com a Juna. Ela falando, Juna, vai verdade. deixando já uns estoques aí Afinal, pra é o gente cheiro do levar. sofá novo. O cheiro do carro novo a gente não oferece pra sempre, mas o cheiro do Isso sofá novo aí. para sempre. Vai junto, vai junto.
Aqui. Inclusive, a Juna trouxe, né, ó, É. uma amostra, né, Juna? Isso. Isso aqui Isso tem um aqui que é o mostruário, catálogo? É o tem um mostruário com algumas fragrâncias, tem fragrâncias hum, conhecidas, outras que fazem olha. parte do nosso portfólio, enfim. Aham. E tem Que são algumas esses aqui, tipo, que você fala que é meio a raiz ou ele já tá montado essas esse são aqui? fragrâncias prontas, Prontas? isso, são ativos que já foram construídos em formato de perfume. Então são fragrâncias que se você quiser utilizar na sua casa, na sua empresa, você pode utilizar. Que E a legal. gente tem essas experiências. Por exemplo, esse aqui é o cheiro de caramelo café, que é o que gera. Gera. O pessoal fica querendo comer o cheiro. É, deixa eu É de ver. uma linha gourmand que a gente tem. Ele pode Tem que se abanar. abanar, isso. Mas logo Nem ele precisa inebria. muito. Então. Nossa senhora. Que Logo ele chique. inebria. É um desafio não poder passar Gente. isso, né? No Nossa. ambiente online. Ele Depois vocês fica. têm que cheirar isso aqui, ó. Vocês estão aí no fundo. Muito Vai cheiroso, chegar lá vai. também. Mas é Nossa, eu não isso. sei, tipo assim, é um café, gente, eu tô sentindo o cheiro aqui, a Juna, pra quem tá Ah, escutando só, vamos né, lá. a Juna borrifou aqui Isso, num num negocinho, num leque. lequezinho, Aham, o cheiro de caramelo e café, isso. e eu tô sentindo. E ele lembra, Ah, eu acho que o caramelo deixa ele mais adocicado, sim, né, aham. e o café, e o cheiro de café mesmo, tem Isso, cheiro de café e é caramelo. isso. Aí, claro, né, ele não é feito para um ambiente Nossa confortável, assim, então você não vai ficar sentindo isso na sua casa mesmo, porque ele desperta o desejo de comer doce. Uhum. Então, você não fica sentindo isso a todo tempo. Mas ele pode mascarar, eventualmente, algum odor da cozinha. Então, você acabou de fazer a refeição, ou Aham. então você está fazendo A mesmo o comida almoço, alguma ali. coisa assim. E aí tem algum resíduo, algum cheiro, então fritura ou algo do tipo. E ele acaba mascarando para um cheiro próprio de cozinha. Diferente da gente borrifar, por exemplo, o perfume pessoal, sabe? Você vai Sim, lá na cozinha e borrifa o seu é, cheiro. São coisas que não conversam, nada a sabe? ver, né. Então, é Isso uma aqui também opção. me lembra, cafeteria Isso, também. exatamente. E também Porque o me cheiro lembra, tipo assim sintético atrai o cliente. é, Então, pode né. não ter o café passado a todo momento, Uhum. mas é importante que ao cliente que está passando na rua, ele seja Ele lembra. atraído e daí ali ele faça o pedido do que ele Atrai quer. mesmo. Me deu com vontade, me deu por isso que me lembrou café, porque Isso, me deu vontade de tomar. exatamente. E assim, um café gostoso ainda, não tem que ser café Gostoso. amargo não. Então, Não vem aquele você café gosta de café amargo. doce, Vitória? Por isso? Não, pior que eu não tomo café com açúcar, mas eu não gosto de Ah, café amargo, o café tem que ser ah, chá, entendi. Chafé, você tem gosta que de ser chafé. chafé. Entendi. Ó, e me lembra também, Ah. sabe, não sei, mas me lembrou biblioteca, Ó, é de uma memória verdade. afetiva, Vitória, É, talvez na sua vida, lá em alguma biblioteca que você frequentava, às vezes da escola, ou da algo assim, escola, tipo próximo da cantina, alguma coisa do tipo. faz. Então, Nossa, esse que você espirrou aí, esse já tem mais cheiro de caraca. ambiente, ele já é diferente. Esse é um composto de lima e jasmim. Esse aqui tranquilamente estaria Nossa. numa clínica Não, ou esse mesmo numa daqui casa. tranquilamente na minha casa. Adorei esse aqui também. E, por Esse aqui exemplo, é você. mais é cítrico, que eu posso falar que é É mais isso mesmo, cítrico? aham. Tem saída cítrica e o corpo de flor, que é o jasmim. E, por exemplo, você que vive inebriada ali no cheiro da Dinamis. Uhum. Quando você vai embora, a Dinamis é perfeita, maravilhosa, gente, só tem Aham. elogios. Mas o ambiente de casa, ele precisa cheirar diferente, porque aquele é o ambiente do seu trabalho. E é desligar a chave, Desligar. ligar outra chave, desligar a chave, ligar outra chave. E o Nossa. cheiro tá muito relacionado a isso. Até em relação aos sentidos, tem sentidos que a gente não consegue, a gente pode até negar. Então, você Aham. pode não aceitar uma comida, você pode não ver alguma coisa ou tampar os ouvidos, mas a respiração, não tem como Não você, tem como são 20 mil vezes aí evitar. que você faz isso no Sim. dia, e algum momento que você passar em frente a uma loja, o cheiro de pão do supermercado, o cheiro de Nossa. pipoca no cinema, são coisas que inebriam mesmo e Aham. te fazem, pensando nesse universo consumidor, estrategicamente levam uma pessoa para fazer isso ou fazer aquilo. A gente vive num mundo muito Nossa, programado. isso aí que você falou de pipoca no cinema e tudo, no shopping tem Isso, muito isso em tem todo lugar. muito. Em qualquer uma loja que a gente passa, vocês têm um cheiro daquela loja. É Isso. uma confusão ali olfativa que você fica assim, nossa, parece que eu senti esse cheiro É, aqui, mas não é a mesma é, loja. O cinema exatamente. mesmo, você passa na frente, tem um cheiro de De pipoca, cheiro pipoca. da manteiga. É cheiro da manteiga. O É, café. Ou é, uma pra cafeteria lá. atrair, exatamente. Nossa, mas será que esse aqui fica pro resto da vida?
Esse aqui eu acho que eu vou ficar com esse. Qual que é esse aqui? É o Lima e jasmim. Lima e jasmim. Menino do céu. Esse aqui eu gostei. Eu trouxe um pra você, mas é Esse alecrim. O quê? Eu trouxe um presente pra você. Então, pra você desligar a chave quando sai da Dynamis, aí você sente outro cheiro, tá bom? Ih, Maicon, você viu? Tô ganhando as coisas, você tá perdendo, meu filho. Eu Viu trouxe só? vela, trouxe bastante coisa pro seu momento. Ai, que legal. Trabalhando muito aqui. Trabalha aqui, lá e grava. Mas esse aqui eu vou ficar, hein? Eu já gostei desse aqui. É seu, é seu. Gente do céu. E ó a ideia, gente, vocês não estão, pra quem tá só escutando, né, não tá assistindo, é uma ideia diferente. Fez um leque. É uma experiência. Pra trazer e precisa ter isso. A experiência do cliente, ela atrai por motivos, assim, às vezes são óbvios. Sim. Mas a gente consolidou algumas coisas assim. A gente tá acostumado a assinar um contrato que tem ali letras muito, muito pequenas, né? E que vão acabar te levando para um lugar que você não gostaria. Então, a gente está acostumado à tentativa de passar a gente para trás. Quando fala, eu te entrego uma coisa e falo, olha, só que tem uma multa, às vezes a gente não se pergunta, nossa, é multa do quê, gente? Eu nem fiz nada, sabe? Nossa. Ou coisas do tipo assim. Então, o tratamento, o atendimento, ele ainda peca muito. E aí, quando você traz o seu cliente para oferecer uma experiência diferente, senta aqui, toma um café, você vê um sofá, mas você vai sair daqui aprendendo sobre a música, sobre uma playlist, sobre algo diferente. O atendimento, isso, a história da empresa. Você não tá comprando só aquele produto, mas eu tô te dando tempo de qualidade, de conversa, de olho no olho, para que, claro, o produto final vai ser vendido, mas o que você comprou aqui é outra coisa. Você comprou a experiência, né? É isso que a gente tenta levar muito lá na Dynamis, porque assim, tudo bem a pessoa ver o meu sofá lá igual o sofá do outra loja, do concorrente. Mas a gente não pensa na concorrência. Exatamente. A gente quer pensar em como foi a experiência dela no atendimento. Então, o atendimento vale muito para nós, assim. E faz todo sentido. Por isso que esse desenvolvimento da marca, por isso que esse desenvolvimento também do cheiro, porque para lembrar a pessoa remete todo aquele relacionamento que ela teve com o cliente, com o consultor. Se ela sentisse esse cheiro em outro lugar. Então, a Dynamis fez uma ação numa feira. E aí tem aquele cheiro. Aquele não foi o momento que a pessoa comprou o sofá. Mas depois, em contato com vocês durante a semana, ela fecha o negócio. E ela recebe. Porque aquele foi um momento presencial, ela já conheceu. Quando ela fechou, ela recebe aquele cheiro, a memória olfativa foi criada. E foi criada de forma positiva, segundo o atendimento positivo, coisas que ali naquele momento foram valoradas e entregues, né? Com coração mesmo, com paixão, como vocês fazem. Quando ela recebe aquilo faz parte de uma experiência e não da compra de um sofá. Conclui todo o processo que a gente quis inicialmente levar para o cliente. Exatamente. É o nome Dynamis Concept, né? Que significa explosão do Espírito Santo. Além da gente querer levar isso para o cliente, é levar a experiência que ele teve no atendimento, no processo ali, é trazer. E vocês levam isso também para o cliente. Que bom. Além da experiência olfativa, vocês ensinam como é. Isso, né? Às vezes Isso uma gera uma utilização, indicação, né? às vezes uma utilização. Então, olha, o nosso produto é um difusor de varetas, mas se você tem um ambiente amplo, é melhor que você faça a utilização de tal e tal produto. Às vezes a gente faz isso com produtos que não são nem nossos, mas assim, a pessoa fala, olha, eu já comprei um assim, 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 só que ele não tá funcionando. Fala, olha, então coloca em tal lugar, faz isso com as varetas, faz isso, faz aquilo, porque a experiência, ela pode não comprar de mim naquele momento, mas o que eu ensinei, aquele tempo que eu tive com ela, e ela vai acabar valorizando até o fato de eu não ter recebido nada em troca daquilo. Então, é muito isso, quando a gente trata de coração. Eu tenho falado isso mesmo, até no outro podcast anterior, eu comentei que é a consultoria do bem que a gente dá. Porque por mais que não sai uma venda, a gente passou um atendimento, uma experiência. E é algo com verdade, né, Vitória? Não tem essa. Nada adianta você querer ganhar o cliente a qualquer custo. Tem que ser sincero. Você vai perder. Em algum momento você vai perder. Então, no momento em que você consegue oferecer algo de valor para ele, não é financeiro. O valor não é financeiro. Não. O cliente entende muito bem. Exatamente. No dia da inauguração da atual, né? Da loja. Eu tenho uma relação, assim, com a Dynamis de muita paixão mesmo. Porque naquele dia, na entrega, assim, das coisas da inauguração, enfim, e eu tava vindo de uma semana bem difícil.
Naquele dia a gente precisou desligar uma funcionária da equipe, então isso demanda, assim, de um desgaste Verdade. emocional muito grande. E Uhum. aí naquele dia eu ainda, era difícil, eu não ia conseguir estacionar ali próximo e tal, daí o meu namorado me levou e aí a hora que eu saí do carro eu falei: "Olha, eu vou fechar o Lee, não dá mais, eu tô muito cansada, Nossa. assim, eu não consigo encontrar alguém que compre comigo esse sonho, né, em questão da equipe, enfim, tô sobrecarregada, nossa, o processo tá muito pesado pra mim, eu acho que não vai dar". E daí ele falou: "Ah, tudo bem, depois a gente conversa e tal". Daí eu desci, e aí na inauguração, a família Dinamis, né, Uhum. eles contaram o processo deles, né, de Viu com essa várias coisa de histórias. cair, levantar e se reerguer e vir com paixão. E aí falaram disso do Espírito Santo, o porquê do nome, o quanto aquilo estava enraizado, e essa movimentação mesmo, era o agir do Espírito Santo naquilo, e eu chorando, chorando. Se eu fosse Parecia que era festejando, pra e você. eu falei: "Gente, o que é isso Ô que eu tô senhora, que eu tô aqui mesmo, meu Deus. o pessoal, acho que o pessoal do lado pensando: "Gente, ela não tá boa, o que aconteceu com Nossa, essa gente, moça? A história é tão linda e ela tá acabada aqui". meu E daí Deus. aquele dia eu falei: "Não, eu tenho que suportar o processo. O processo nem sempre vai ser fácil, mas eu vou suportar". Decisões É, difíceis, né, mas isso, os processos vêm com as isso. decisões difíceis. Aí a hora que eu fui embora, daí eu já tinha, nossa, ideias para outro dia, ele falou: "Uai, o que aconteceu aí dentro?". Não Ai, gente, era acredito. uma inauguração de uma loja? Eu falei: "Não é qualquer loja, aqui Olha só. mas é mesmo isso, assim, quando a gente coloca valor naquilo que entrega, eu não estava ali para comprar um sofá, Olha. mas eu recebi algo daquele dia que não era terreno mesmo, Uhum. sabe, era realmente uma mensagem, que era algo, tipo, de suporte mesmo, Sim. suporte o Estou processo. com você e Isso. continue E forte, assim, né. e os dias de glória, eles são seguidos de muita luta. E aí eles vêm, aparecem, e depois tem luta, 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 e aí vem São a várias, é fases, normal, né, é o que a gente tem que levar. Ô, Júnia, então pra gente encaminhar mais para o fim, né, Aham. eu quero que você conte para nós Hã. os planos da Olessense para 2020. O ano já tá meio que finalizando, porque pensa que É, o ano passou passa rápido, rápido, né. passa Nossa rápido. E senhora, agora com o retorno, né, das tá coisas, tudo então você tem a sensação de que, tipo assim, você tá trabalhando muito e o tempo tá passando exatamente, muito rápido, você não exatamente. conseguindo acompanhar. Você sabe, Vitória, que, voltando um pouco, assim, na história, eu Uhum. tenho uma família que me apoia muito, assim, muito. Eu sou Que muito bom. grata por ter em casa, né, e com os meus familiares que não moram, eventualmente Uhum. comigo, mas de ter muito apoio. Isso fez toda a diferença Que na bom. construção da empresa, no nosso dia a dia. O meu pai já faleceu, tem Uhum. 12 anos, e eu sempre falo isso com muito amor, assim, sabe? Não tem tristeza nisso, de Que bom, verdade. que Tem bom. muita saudade, né? Sim. Mas não tem tristeza. O meu pai teve uma doença degenerativa que chama esclerose lateral amiotrófica. Nossa. E quando ele é uma perda motora, assim, sabe? Então o corpo para Hum. de dar respostas e Sim. a consciência se mantém. Então ele se enxerga naquela função, assim, que vai sendo perdida. Ah, E em 2 anos, assim, do diagnóstico até o dia que ele faleceu. E ele vai perdendo força, os então ele movimentos, parou de assim. andar, daí logo depois o diafragma também parou, então ele foi para o respirador. Então os órgãos também param? Isso, basicamente isso, a resposta motora. Então, ele tentava fechar a mão e ele não Sim. conseguia. Então, Dificuldade isso, para esse é. E movimento. num geral, assim, as coisas vão avançando a ponto de mais nada ter essa resposta. Nem mesmo os olhos, assim, sabe? Com o Ele tempo ele já não mexia tentava, mais mas nem não os olhos, conseguia. isso. E ele, assim, sempre teve uma fé inabalável, assim, ele nos ensinava com o olhar, assim, não precisava falar nenhuma palavra. E todo esse tempo, ele era um inventor, assim, pensava Hum, muito fora da caixinha. Sempre trabalhou é, CLT, né? hã. Mas era um empreendedor nato mesmo, que a Sim. gente tem. Era um autônomo, Isso, né, mas o que os casts falam aqui era tipo isso: ele nasceu empreendedor olha. e o pensamento fora da caixa. E aí, eu tinha 17 anos, a gente participou de uma feira de ciências, assim, na escola, né? Uhum. E aí tem lá sei lá, um vulcão, um negócio. E eu cheguei pra Aham. ele e falei: pai, eu queria fazer um negócio bem legal. Ele falou: tá, então vamos pesquisar um negócio bem legal. E a gente fez Hum. duas coisas. Um que era uma cadeira de prego, já viu isso? Que tem, ou tem um prego e você oferece pra pessoa sentar, mas Aham. não é, Não é essa a provável, opção. é seguro, né, que ela vá. Ou tem muitos pregos, e daí pela física, assim, divide aquele O peso, peso. enfim, e daí não fere nem nada. Aham. Então era isso, e aí ele fez toda a cadeira, eram centenas de pregos, assim, e ele Ok. fez. E um canhão de batata. Ok. Era coisa assim de inovar Ele fez os mesmo. Ele fez. dois? E daí no dia da apresentação,
ele caiu no banheiro. E aí ele já estava com essa falha motora uma dificuldade mesmo, na perna dificuldade. já. Aí nesse dia ele caiu. Se não me engano, foi o primeiro ou segundo tombo. E aí ele me chamou no quarto, e a minha mãe vestiu, ele estava indo tomar banho, e aí minha mãe falou: Ó, seu pai tá te chamando. E eu falei: não, mãe, não há necessidade, fala pra ele que tá tudo bem, eu vou lá, vou apresentar. É uma feira de ciências, não tem nada. Ela falou: não é sobre isso, vai lá. E aí eu falei: eita, vou. E aí eu cheguei lá, ele tava deitado no chão, assim, ainda. E com muita dignidade, assim, sabe? Nunca foi um papel humilhante, assim, sabe? Ele Assim, sempre vergonha. exerceu o papel de pai e de homem, assim, de forma com muita hombridade. E daí ele me falou: você vai ter que ser forte. E eu falei: pai, é uma feira de ciências, que besteira, eu vou lá, apresento, daqui a pouco eu tô aqui. Ele falou: eu não tô falando de hoje, eu tô falando da vida. E depois de 2 anos, isso tem 12 anos que ele faleceu, 1 ano e 7 meses depois desse dia, ele faleceu. E todo esse período, ele foi muito forte, e ele nos ensinou muito sobre força. E eu sempre soube que as coisas não seriam fáceis. Então, assim, os processos, eles são dolorosos mesmo. Tem dia que você chega em casa e fala: gente, Não que quero dia, mais né? sair daqui. Eu vou ficar em posição fetal aqui. Nunca mais. Só que ser forte ou não ser forte nunca foi uma opção não ser forte. Porque eu tinha uma responsabilidade ali naquele momento. E eu tinha 17 anos, eu não sabia qual era a responsabilidade. Então, ser forte vai ser sempre um propósito, assim, da minha vida, sabe? Não que as coisas vão precisar ser difíceis sempre, mas em toda possibilidade eu vou ser forte. Eu vou ser forte. E eu tinha isso, eu tinha que mostrar pra eles isso, sabe? Pro meu pai, né? Lógico, não mais. Mas, assim, recebo isso muito da minha mãe, das minhas irmãs. Então, quem olha assim, fala: olha, em tudo que eu fizer, os próximos passos da Oli não serão fáceis, mas eu vou estar lá firme e forte. Se não for na Oli, vai ser em outra coisa, forte, Olha. independente. Então, os passos práticos da Oli, do que eu penso pra Oli, a gente, agora no fim do mês, inaugura uma loja em João Pessoa, na Paraíba. O quê, gente? Eu não tô escutando isso, não. Verdade, de uma família forte. Que Lá, isso? as proprietárias são minhas primas que moram lá, né? Então, agora, dia 29 de junho, inaugura. Parabéns, Juna. Não acredito, tá crescendo. Então, Nossa. e a gente pensa em expandir, assim, aí eu quero construir o site, né? Porque daí a experiência física de qualidade, aí eu penso em voltar para o online, oferecendo coisas também de qualidade. Sim. Inclusive O com online, você falou experiências. e-commerce, Isso, assim? um e-commerce, isso. Com a possibilidade de qualquer pessoa comprar, enfim. Eu quero aumentar a equipe, né? Então a gente está sempre em busca de pessoas que queiram dividir esse sonho com a gente, queiram fazer legal. acontecer isso de alguma Sim. forma. Enfim, o próximo passo mais próximo mesmo seria essa inauguração e Que partir para essa legal. parte online. Mas eu quero criar métodos, quero poder oferecer também ajuda para as pessoas em questão da minha história, né? O que a gente conseguir, pessoas que querem empreender também, que querem empreender na área da perfumaria. Eu penso sim, mais pra frente ter uma mentoria, enfim, eu conseguir auxiliar Nossa. pessoas. Você vai ter muita história, menina, pra contar. Você pode fazer um curso online, Então, um livro, você pode escrever, você pode fazer um monte de coisa. Verdade. Já tô vendo, já. Então. Já tô vendo aqui. Já visualizou aqui o histórico. De verdade, essa história tem muita coisa assim pra falar e muito pra ensinar também, Ah, sabia? que bom, fico feliz. Verdade. Entregar valor, eu acho que a gente nunca tem a perder, né? Não. Quando a gente tem um tempinho assim pra poder atingir o outro, que seja inconsciente, e a gente tá disposto a isso. Verdade. Olha, eu tô emocionada, gente. Ah. De verdade. Até o cheirinho eu não consegui parar de cheirar. Eu não consegui parar de sentir. De verdade, eu tô assim, chocada com essa história. Conhecer mais sobre você, mais sobre a empresa, a Oli Essence, que tenho certeza que isso aí em Paraíba? Que vai sair? João Pessoa, Paraíba. Nossa, vai ser um sucesso. Então, cidade de praia e tal, cidade linda, inclusive. Menina. Vai ter vários perfumes lá que o povo vai gostar. Exatamente. Tem que ter um cheiro lá de protetor solar. De bronzeador. Tem que ter. Cheiro de sal, cheiro de piscina. É um negócio bem quente cheiro ali. de peixe não vai ter, cheiro de verde não. Não vai dar, não. Mas o cheiro de praia tem que estar.
Não, mas vai dar certo, tenho Amém, certeza. amém. Juna, encerrando aqui o nosso papo, eu te agradeço muito a sua presença, agradeço muito a sua participação aqui por contar para nós a sua história de vida, sua história profissional também, e que eu desejo muito sucesso, Amém. vai crescer ainda mais a sua empresa, é só o Amém. começo de muito Amém. sucesso, tá? E Amém. fase passa, tanto É. as boas quanto as ruins. É isso que a gente tem que Amém. pensar. E Exatamente. infelizmente as boas passam, mas felizmente as ruins passam. Faço tudo. Tudo passa. Tudo passa e a gente tem que pensar dessa forma, que é só assim também continuar sendo forte que a gente vence as batalhas, né? Seremos fortes. Agradeço mais uma vez a sua presença, Eu que viu? agradeço, Vitória, agradeço o acolhimento, Que né? isso. Nem sempre é fácil estar na frente de câmeras e tal, não é o que a gente faz sempre todo dia, É o primeiro mas podcast, é, Juna? É? aham. Ah, você saiu muito bem. Ah, que Que bom, isso, nem melhor. parece. Tô Não profissional do parece, podcast. profissional. Não, mas agradeço muito o convite. Como falei, tenho amor, assim, pela Dinamis. E o que vocês bom. convidarem, eu topo mesmo. Que bom, E que bom. agradeço a sua performance também, né? Que nos isso. permite ficar mais Que bom, que tranquila. bom. Obrigada. Verdade mesmo. Quero E a mesmo. oportunidade também de mostrar o nosso trabalho, falar um pouco sobre essas coisas que geram tanta confusão, né? Tentar esclarecer de alguma forma e me colocar sempre disponível aí para o que vocês precisarem, Que tanto a isso. Dinamis quanto quem estiver aí assistindo. Vamos tiver achar um outro interesse. papo aqui de perfume pra Fechou, trazer, que tem que fechou. trazer para esse povo entender, né? Tem muito o que conversar, né? Tem assunto, muito, tem nossa assunto. senhora. Mas brigadão, viu? Mais uma vez, Obrigada. mandar um abraço pra Lara, né? Mando sim, vou Que deixar. tem que estar na próxima aqui com a gente. Fechou. Por enquanto eu fico falando, é a Lara Ah lá, demais. agora você assumiu o papel. Antes Agora era, tem um rosto, agora tem um agora, rosto. antes era a Lara, agora é a Júlia. Verdade, Beleza, obrigada. então. Obrigada a vocês também que estão nos acompanhando aqui, que ficaram até o final. Agradeço muito o bate-papo aqui que a gente teve, o acompanhamento de todos. E continua nós nas redes sociais também. Diga aí também, Ju, na sua rede social, O Instagram é Oli Essence, tudo junto. OLLI Essence, do jeito que fala. E é isso. Acho que Tem um Instagram, tem um site já? Isso, não, No ainda a gente site não tem ainda o não. domínio, né? Então a gente faz essa pesquisa aí pelo domínio para ficar mais próximo. Então, para buscar o orçamento também, E tem um vocês falam presente, com né? você. Ah, é verdade! Tem o presente, gente. Eu tava esquecendo do presente. O mais importante. Deixa eu Esse ver é um aqui. presente, uma forma de agradecer todo esse que acolhimento. chique, E a oportunidade também da gente poder falar do nosso Ah, trabalho. que isso. Mas dá pra abrir mesmo, né? Isso, É uma caixa. Sabe que a vocês tão embalagem vendo. faz parte da experiência, então tem que abrir que o laço, tem abrir. que sentir que é seu. Ê, Maicon. Ô, louco. Maicon do céu. Ai, do céu, vai querer que Ó, divide, Michael. Não vai dar não pra ver de perto, não. Mas, gente, tô chocada. Não, daí tem um perfume pra tecidos, que a gente falou da Esse roupa. aqui? É o do meio, aí O do maior. meio. Isso, que é de borrifala na roupa de cama, de lavanda pra você dormir tranquila. E esse aqui é? Esse é difusor de varetas, que é que vai Que é esse daqui. as varetas. Uma vela, que faz muito parte do momento, assim, do ritual, de Gostei. relaxamento. E um de carro. E o do carro. Isso. A minha avó vai usar esse aqui, ó. Ô, vó, na Maria. Esse daqui ela vai gostar, hein? Isso, aí, ó. Esses Já dois apresentei aqui. todo mundo. Pronto, já dá certo. Fechou. Obrigada, Imagina, Juna. eu Depois que te dou um abraço. agradeço. Depois a gente fica Pode perto, depois te dou um deixar. abraço. Obrigada, Obrigadão, viu? obrigada. Eu que Ó, agradeço. o Maico vai ficar... Enciumado, né? Enciumado. No próximo pedido da Dinamis eu mando outro presente. Pronto, aí, Fica Maico. vinculado ao próximo pedido. Fica certo. Então. Mas amei de verdade. Adorei. Que bom. Muito obrigada. Obrigada aí. Então, gente, assim que a gente finaliza. Olha, eu com presente aqui. Mimada, né? Mimada que sou. Demais. Eu vou deixar o seu arroba lá também no final do link ali, pra vocês também conseguirem ter acesso, pra falar com a Juna, tirar o orçamento lá, o atendimento de vocês. Tem o número do WhatsApp lá no Instagram também. Aí, ó, pronto, vai dar certinho. Fechou. Gente, obrigada. Obrigada mais uma vez, Juna. Mais uma vez, já fez umas 300 vezes mais uma vez. Obrigadão, então. E é isso, gente. A gente finaliza o podcast desse jeito. Muito obrigada pela presença de todos. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.